Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos um resumo sobre tudo que nós estudamos hoje na escola bíblica que você recebeu aí em áudio pelos nossos grupos de WhatsApp. Então, meus irmãos, nesse período agora estamos estudando sobre o tema muitos são chamados e poucos são os escolhidos, falado por Jesus em Mateus 22, no versículo 14. Então, de multidões que estão no planeta Terra, poucos são escolhidos para morar no céu com Ele, mas a culpa não é dele. Ele está enviando o chamado para todos, Ele está demonstrando o seu amor para todos, mas nem todos vão ficar com Ele. Por isso, muitas vezes existe na Bíblia que Deus chamou, mas fulano que está na Bíblia não se encaixou, perdeu tudo. Nenhuma promessa Deus pôde cumprir na vida dele. Hoje nós vamos estudar a eleição de Israel, a chamada de Israel, que está em Deuteronômio 7. Então hoje nós falamos no verso 6 de Deuteronômio que Deus escolheu Israel, mas que também por muitas ações de Israel, a maior parte do povo de Israel ficou totalmente fora das promessas de entrar na terra de Canaã. Eles morreram no caminho, e Deus havia dito que eles iriam sair para a terra de Canaã, do Egito para Canaã. Se você hoje pegar um automóvel para sair hoje do Egito, a capital do Egito hoje é o Cairo, e você para ir para Tel Aviv, que é a capital hoje de Israel. No tempo de Davi, no ano 1000 a.C., a capital era Jerusalém, mas hoje a capital é Tel Aviv. Então, se você sair hoje de carro, de automóvel, você vai passar no máximo 24 horas rodando de carro para sair do Egito, e dependendo da velocidade, você vai tirar muito menos do que 24 horas de carro, de automóvel. Mas Israel passou 40 anos no deserto, andando a pé, 40 anos. E por que, meus irmãos? Porque quando Deus via Israel, mesmo chamado, mesmo escolhido, você vai ver aqui que a Bíblia diz que Israel foi chamado, mas também foi escolhido, mas também é chamado de eleito, que são expressões, em toda a Bíblia se vê essas expressões, para aqueles que andam com Deus, vivem com Deus e vão ganhar multidões de vitórias de Deus. Mas Israel foi eleito, foi escolhido, foi chamado, mas a maioria não entrou em Canaã, morreram no deserto. Então eu quero ler contigo os motivos para que hoje você entenda por que 1 Coríntios 10, Paulo diz que a gente, como cristão, nós não podemos fazer igual Israel no deserto. Ações que Israel praticou no deserto, que fez Israel, mesmo tendo sido chamado, eleito, escolhido, perdeu tudo. Claro que foi apenas uma parte de Israel, que vamos já ler. Assim como no cristianismo tem o joio e o trigo, ovelha e bode, no meio dos pregadores, no meio dos membros das igrejas, e uma parte sobe e outra fica para trás, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos.
Por isso nós temos que ver as ações de Israel, que foram essas ações que fizeram com que Israel, mesmo sendo chamado, eleito, escolhido, ficou para trás. Muitos não puderam receber a promessa de morar em Canaã por causa de ações, assim como eu e tu. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então vamos ver essas ações. Primeiro, hoje que dia é? Hoje é 7 de novembro de 2024, quarta-feira. Estou falando de dentro da igreja Ministério Só Jesus Liberta, que a sede está em frente à televisão difusora no bairro da Camboa. Se você morar aqui perto, em São Luís, e quiser fazer parte de uma igreja verdadeira, ou melhor, aquela que prega a verdade e se esforça para viver a verdade, venha para cá. Nós temos culto na rua durante a semana, nós temos ensino bíblico aqui o tempo todo. É uma igreja de ensino, por isso ela é pequena, porque ensino, a maioria não quer ensino, eles querem louvor, adoração, oração. Sim, isso tudo tem aqui, mas o carro-chefe daqui é o ensino. Então nós chamamos você que mora aqui perto, está numa igreja que não é igreja. O que é igreja que não é igreja? Que não tem a verdade, ou prega a verdade pela metade. Então, se você quer uma igreja verdadeira, venha para cá, seja útil neste lugar. Aqui essa comunidade está precisando da tua ajuda. Venha, que tem trabalho para você aqui também. Você vem aprender, treinar para ser um servo de Deus, para estar dentro da promessa dos escolhidos, dos eleitos, dos chamados por Deus. E aqui também tem trabalho para você. Amém? Então, nosso trabalho aqui da igreja é toda quinta-feira, como hoje, estudo bíblico. Só estudo bíblico hoje, quinta-feira, a partir de 7h30 da noite. Já estamos aqui de joelhos dobrados para depois começar o estudo bíblico. No domingo, desde 5h30 da tarde, estamos aqui até as 8h, adorando a Deus, buscando a Deus, orando pelas famílias, mas também, principalmente, pregando a palavra de Deus. E na terça, grande trabalho de oração, de 7h30 da noite até as 9h da noite, clamando, buscando o Senhor por nós, por esse bairro, pelo Brasil, por você. E também o principal é estudos da Bíblia, falar da palavra. Ponto. Vamos ler Deuteronômio 7. Diz, vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas concerto, quer dizer aliança. Não terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Verso 4: para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha aí, mesmo sendo chamado, escolhido, eleito, mas olha aqui o que Deus está avisando para Israel. Aí o verso 5: porém, assim lhes farei, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosses, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Ao verso 6, diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio,
de todos os povos que sobre a terra há. Então olha o que vamos tratar aqui. Eu e você hoje, se a gente fosse comparar com Israel, aqui está dizendo, Deus escolheu Israel para ser santo, porque eles iam morar no meio de um monte de nações, e as nações que estavam em volta de Israel tinham já suas religiões, seus costumes antibíblicos, eles tinham multidão de deuses, tinha muita perversidade e malignidade que o povo de Deus não poderia ter se quisesse receber as promessas de morar na terra e depois permanecer na terra. Então só aqui você já está vendo o propósito. Eu fui chamado para ser santo, é o que vamos estudar aqui hoje, porque Hebreus 12:14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? É ser separado para Deus. O meu comportamento é diferente do comportamento do ímpio, dos perversos, dos ateus, dos que têm outras religiões, que rejeitam totalmente as leis da Bíblia. Então, deixa eu te contar essa história aqui. Essa história aconteceu no ano 1500 a.C., porque há 430 anos antes de acontecer essa mensagem de Deuteronômio 7, ou melhor, 430 anos antes de Moisés, Deus disse para Abraão, olha, essa terra toda aqui eu vou dar para você e sua descendência. Mas a descendência quem seria? Israel. Então, desde Abraão, essa terra foi dada para Abraão. Só que depois foram chegando nações e morando ali. E depois então, na época de Moisés, ou melhor, 430 anos depois de Abraão e 1500 anos antes de Cristo, Deus levanta Moisés e diz, vou tirar esse povo do Egito e vou levar para a terra onde eu prometi para Abraão, que a descendência deles vão morar nessa terra, todos. Lá é chamado de terra que mana leite e mel. A terra onde Israel está hoje é a terra de Canaã. Muito ouro, muita coisa boa existe em Israel, por isso Deus decidiu dar essa terra para Israel. É um dos países mais ricos do mundo, é Israel, principalmente por causa das jazidas de ouro que eles têm. Bem, então preste atenção. Aí o Israel, irmão, só que eles tinham que morar numa terra que já estava cheia de gente morando. E quando eles chegassem naquela terra, nenhum daqueles povos ia dizer, a terra de vocês, Israel, então eu vou me embora, fica com essa terra. Aquele povo lá já tinha casa, já tinha grandes plantações de bananeira, de uva, gado, muita coisa que estava na terra, muita riqueza aquele povo tinha, mas a terra agora pertencia a Israel, que já era dada para Israel há muitos anos, antes daquele povo morar ali. Então aquilo ali aconteceu igual hoje. Se você tem uma fazenda que o MST, que é um grupo terrorista que tem no Brasil, apoiado pelo governo atual, que aplaude o MST, que eles estão invadindo multidão de terra produtiva, estão invadindo casa, arrebentando tudo para morar na casa e fico lá. Aí vamos dizer que um juiz dá ordem de despejo para o MST, só que a maioria deles está armado, e igual na época de Israel, aquele povo tinha exército, eles não iam sair à toa. Se o dono hoje, por exemplo, o dono que recebesse um documento do juiz chamado reintegração de posse, e só o dono sozinho, sem polícia, sem oficial de justiça, sem nada, chegasse lá no MST, que eles são multidão de gente que invade terra e fica lá, esperando exatamente o dono e a polícia, para resistir, para brigar, para lutar, para morrer, derramar sangue. Foi assim também na época de Israel. Então o dono sozinho não ia, o que ele fazia se fosse hoje? O juiz te dá a terra,
como tem aí na Amazônia, em Mato Grosso, todo tempo acontece isso, o MST invadindo, ficando na terra. Às vezes, quando o juiz de verdade não é do lado do governo, que ainda tem muito juiz do lado do governo, que apoia também essas molecagens, e não manda nunca o MST sair de locais onde a terra é produtiva, tem dono trabalhando na terra e eles invadem. Mas quando o MST está aí, ainda tem muitos juízes, irmãos, que mandam o oficial de justiça com a polícia e o dono tirar o povo. E quando eles resistem, a polícia faz o que? Prende, mete bala, morre gente, mas tem que entregar a terra. Foi assim na época de Israel. Deus disse: a terra é de vocês, mas o povo está lá e eles vão resistir. Mas o que vocês vão fazer? Vão destruir eles. Por quê? Porque senão Israel ia ser morto. É que nem hoje essa guerra que está acontecendo aí com Israel. Se Israel não vai lá para tomar esses reféns que o Hamas está escondendo, e o Hezbollah, que muitos países bandidos apoiam eles estão escondendo refém. Tem criança refém que está com mais de ano, criança de 2 anos de idade, tem velho caduco sendo preso, refém do Hamas e do Hezbollah, e querem para Israel parar a guerra e deixar lá eles. Se fosse teu filho, seu juiz, filho de Satanás, político do diabo, se fosse teu filho que estivesse lá, eu duvido que tudo que tu queria que o exército fosse lá, matasse quem tivesse de matar, mas tomava todos os reféns, porque teu filho estava lá, ou tua mãe, teu pai, teu avô, que estivesse há 1 ano preso. E Israel está pedindo: solta o refém, e ele: que negócio de refém, eu não solto. Então o jeito de fazer guerra é meter bomba, até acabar com isso. Então assim foi naquela época, irmão. Deus disse: destrói eles totalmente. Deuteronômio 7:2: não terás piedade deles. Por quê? Porque senão ele te mata, que nem eu. Eu fui um policial no Maranhão, eu fui um sniper, um atirador de elite na Polícia Civil do Maranhão, eu fui chefe do setor de entorpecente da Polícia Civil do Maranhão. Então quando você ia no lugar onde tinha um bandido, um sequestrador, você tem que estar preparado para atirar nele, porque se ele for um homem perigoso, ele não vai querer se entregar, você vai ter que atirar nele. Foi a situação aqui de Israel. Querido, muitas vezes eu entrei nesses confrontos com bandido, eles armados com fuzil, e você vai ter que atirar nele para matar, ou então você morre. Essa foi a situação de Israel, e eu não morri porque eu tinha que estar aqui para trazer essa mensagem para você hoje. Deus sabia que eu fui chamado para isso aqui, e ia cumprir minha parte, de estar aqui tentando dar o melhor do ensino bíblico para você. Então Deus disse: vai lá e destrói eles, não tem piedade deles, porque eles vão matar vocês, vocês têm que atirar neles. Naquela época a guerra era com lança, flecha, funda, era uma baladeira sem o cabo, botava uma pedra e sacudia, pum, e derrubava, ou então uma espada na mão e pá, mão, um com os outros, mas tinha que fazer. Então Deus disse para Israel: a terra é de vocês. Só que Deus disse também, aqui ó, tu não vai dar teus filhos para eles, nem eles vão dar suas filhas para casar com os filhos de vocês. Ou melhor, não vai ter esse tipo de casamento. É que nem Paulo fala em 1 Coríntios 7 sobre casamento, que o cristão tem que casar com um cristão, que o servo de Deus tem que casar com o servo de Deus. Também 2 Coríntios 6,14, Paulo diz: não te prende a um jugo desigual com os infiéis. Aí Paulo diz: que sociedade tem a luz com as trevas? Que parte tem um incrédulo com você que é servo de Deus? Sai do meio deles, eu vou te receber. Então isso é Deus usando a boca de Paulo para dizer: eu não aceito você fazer uma aliança com o ímpio, porque o ímpio vai perverter a tua fé, a tua família.
vai ter filhos anticristãos, que quando alguém pregar para eles, eu não quero, eu não aceito, aí quando morre vai todo mundo para o fogo, do Apocalipse 20 no verso 10, e depois quando estiver lá gritando no fogo, vai dizer, Deus não me avisou. Quando tu fizer um filho para ir para o fogo, que tem multidão de gente, irmão, gerando filho apenas para ir para o inferno, quando rejeita o que a Bíblia diz. Multidões, irmão, se multidão de pai e mãe hoje pudesse hoje pedir para Deus, Deus me mostra onde está minha avó, onde está meu bisavô, porque o Senhor chamou todos para a salvação, mas eles querem continuar na idolatria, querem continuar numa religião contra todos os mandamentos que Deus falou. Onde estão eles? Então, o que aconteceu aqui em Deuteronômio 7 diz, no verso 6, o Senhor te escolheu para ser um povo santo, quer dizer, do meio de todas as nações. O único povo que ia ter leis era o povo de Israel. O único povo que teria mandamentos era o povo de Israel. Por isso ele disse aqui em Deuteronômio 7:11, guarda pois os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será pois que, se ouvindo estes juízos e guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a beneficência que jurou a teus pais. Quer dizer, jurou para quem? Para Abraão, Isaque e Jacó. E disse, olha Abraão, Isaque e Jacó, a tua descendência, eu vou dar a terra de Canaã. É assim como hoje Deus está dizendo, para me falar para meus filhos, ou para me falar para os filhos espirituais, que são os que estão na igreja, onde aqui eu presido, ou até você aí, onde Deus está me levando para me ser seu pastor nesse momento. Estou dizendo, Deus chamou você para te dar um monte de coisa boa, mas precisa que você guarde a palavra dele. Tem coisa que você tem que aprender, ou então você não vai chegar lá. Então, aqui ele diz, tu é povo santo, quer dizer, teu comportamento é diferente, tu tem leis que o mundo não tem. Faz isso, porque Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Em Mateus 22:14, um dos motivos é esse, que eu sou chamado para a salvação, chamado para morar no céu, mas o que Deus fala aqui na Bíblia não me interessa. Tem coisa da Bíblia que não me interessa. Depois eu volto aqui para o povo santo. Eu quero primeiro falar que Paulo disse que não devemos ter o mesmo comportamento que Israel teve. 1 Coríntios 10, pega a tua Bíblia. Irmão, aqui é um local de estudo diferenciado. Então tá aqui, ó. Aqui tem estudo bíblico que a maioria das igrejas não tem. Por isso eu te peço, indique esse canal para alguém, seja membro desse canal, envie essas mensagens para alguém, entre nos nossos grupos de WhatsApp, para você ouvir as mensagens que enviamos todo dia, 80 minutos de áudio, todo dia. Pega meu número, 984904763, e o código do Maranhão é 98. Me adicione no WhatsApp. Se você estiver fora do Brasil, adicione na frente 55 e diz, eu quero ser adicionado na escola bíblica, quero receber as mensagens, porque eu também quero fazer pergunta, algo que eu não estou entendendo, eu quero fazer pergunta, e nós estamos aqui por isso. Nossa escola bíblica é chamada de A Verdade Vos Libertará, chamada Escola Bíblica 24 horas, porque a qualquer momento você pode fazer uma pergunta, e a hora que eu puder eu vou lá no WhatsApp e respondo, tá bom? A gente tem um monte de embaraço o dia todo, mas sempre estou pegando os grupos de WhatsApp e olhando para ver se alguém fez uma pergunta, para alguém ver se alguém adicionou, pediu para adicionar o seu número na escola bíblica. Então, como aqui eu também estou pedindo para você adicionar para receber o áudio que enviamos hoje, e muitos outros áudios, se você quiser, que já enviamos. São mais de 5 anos aqui neste horário, de madrugada, orando neste lugar, clamando, buscando e enviando mensagens todo dia. Então, se você quiser as mensagens daqui para trás, entre, porque é gratuita, aqui não paga nada, é de graça.
não paga nada. Então vamos lá. 1 Coríntios 9:10, capítulo 10, carta que Paulo escreve aos cristãos em Corinto, que hoje é a Grécia. Diz, verso 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Está falando lá na época que Israel saiu do Egito, passou pelo mar, a nuvem de dia, era um sol escaldante, Deus botava uma nuvem em cima deles para proteger do sol. Como que Deus é bom, né, irmão? Aí, aqui ele diz, todos foram batizados em Moisés, porque eles passaram naquela água, junto com Moisés, na água do mar. Ali foi um batismo, que a palavra batismo literalmente quer dizer mergulho. Então eles foram no profundo, mas mesmo assim não adiantou, que a maioria morreu no caminho. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A maioria morreu no caminho, a maioria não chegou na terra de Canaã, a maioria foi chamado, foi escolhido, foi eleito, mas perdeu tudo. E Paulo está dizendo, não seja igual a eles. Olha o que vamos ler aqui, olha aí, ó. 1 Coríntios 10:3 diz, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, quer dizer, perversas. É o verso 6, coisas malignas. Verso 6, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ele está dizendo, olha, as coisas de Satanás que eles fizeram no caminho, não faça você, que também é chamado, eleito, escolhido. Israel foi chamado, eleito e escolhido, está aqui na Bíblia, irmão. Olha aqui, ó. Aí, ó. Escolhido, Deuteronômio 4:37. Chamado, Isaías 41:9, Isaías 42:6, Isaías 45:4, Isaías 49:1. É dizer, Deus te chamou, falando para quem? Para Israel. Escolhido em Isaías 49:7, em Isaías 43:10, Deus usando o profeta para dizer, Deus te escolheu. Lá em 1 Reis 3, no verso 8, Salomão orando diz, Senhor, Israel, o povo que tu elegeste. O que é eleição, irmão? Eleição é um candidato que já ganhou, que alguém chamou, alguém votou nele, e agora ele já ganhou, e ele já está dentro do que era para ser o propósito para ele. Mas Israel, muitas vezes em várias gerações, fizeram igual na época de Moisés. Não adiantou então ser chamado, escolhido, porque não permaneceu como povo santo, que vamos encerrar falando nisso. Então olha só, que na Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma, no vosso espírito, sejam encontrados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então as igrejas dos falsos profetas não pregam isso. Diz, tu já foi chamado, tu já foi escolhido, tu vai morar no céu. Mas muitos desses, para quem eles estão avisando isso, quem rouba, rouba, quem mata, mata, quem é idólatra, é idólatra, quem tem ódio, quem é gay, e não se arrepende. Como Israel aqui, irmão, era chamado de povo obstinado. Atos 7:51-56 e Êxodo 32 no verso 9. O que é um obstinado? É aquele que está dizendo, pare com isso, Deus não se agrada disso, venha para a escola bíblica, venha aprender, venha te santificar. Sabe o que ele diz? Não te mete na minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou mesmo, ninguém me manda, eu hoje vou beber a cachaça, eu vou para a macumba,
Eu tenho minha religião, me largue de mão. Aí você prega de macumbeiro não entra no céu. Apocalipse 21:8. Macumbeiro no lago de fogo. Aí ele me larga de mão. Isso aí é obstinado. Ele não se arrepende nunca. Ele vai continuar indo. Como Moisés muitas vezes pregou para Israel, eles não atenderam. Quem era idólatra continuou idólatra. Então, aqui diz, vamos voltar para 1 Coríntios 10, diz 10:6, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas mais como eles cobiçaram. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo foi um exemplo para nós. Eu como cristão, como parte de uma igreja, eu como pregador ou membro, tudo que está aqui é para me olhar para aqueles testemunhos do que eles perderam, para me não perder também, que é a terra prometida, é morar no céu. Fui chamado para morar no céu, mas a culpa é minha, porque tem coisa da Bíblia que eu não quero obedecer. Por isso a escola bíblica, você estuda coisa que a igreja do falso profeta não ensina. Então olha lá, verso 7, 1 Coríntios 10, não vos faças idólatra, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Isso aí foi na época do bezerro de ouro, de Êxodo 32, que eles chegaram e fizeram o bezerro de ouro, quem? Israel, o povo de Deus, e disseram para o bezerro velho, bezerro, tu é nosso Deus, nos guia para a gente voltar para o Egito. Bezerro, aí começaram a fazer festa para o bezerro, e Deus ficou irado, porque Deus detesta a idolatria. Então ele está dizendo, não seja idólatra, quer dizer, larga qualquer estátua, seja do que for, de bezerro, de homem, de mulher que já morreu. Busca somente Deus, sirva somente a Deus, porque Êxodo 20:1-4 diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te ajoelharás, nem as servirás, porque eu sou teu Deus. Então Deus está dizendo, é comigo, rapaz. Quando tu tiver com problema, procura a mim, clama a mim, como ele diz para Jeremias, capítulo 33:3, ele diz, clama a mim, eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então ele está dizendo, não se faça idólatra, ou melhor, largue a religião do mundo, que manda você buscar quem já morreu, procure buscar o Deus vivo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tu entra no banheiro, ele está lá, tu entra no quarto, ele está lá, tu vai na igreja, tu vai na rua, dentro do mato, em todo lugar ele está, porque é o único que leva a palavra chamada onipresente. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Então você não precisa de ídolo, é só dele. Mas Israel foi rebelde, foi contumaz, obstinado, rejeitou esse mandamento. Esses que fizeram isso ficaram de fora. Os que morreram na idolatria ficaram de fora. Então vamos ter cuidado, porque no cristianismo, irmão, tem muito idólatra. Aí aqui no verso 8, 1 Coríntios 10, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Olha aqui, 23 mil Israel caiu quer dizer morreu, num dia só, irmão. Vê quantos acidentes de carro tem todo dia, AVC, bala perdida, crime nas ruas, crime dentro dos presídios, bandido que vai assaltar uma pessoa, mata para tomar um celular, morre no mínimo 100 mil pessoas no mundo inteiro. Você imaginou se você morre na prostituição? Irmão, eu tenho a minha mulher, mas vou agarrar mais uma, como eu fiz muito quando eu era do diabo, que eu não conhecia a palavra, traí muitas vezes minha mulher. Quando eu ouço um negócio desse, eu digo, rapaz, vou ter que largar isso de mão, porque senão eu fui chamado para salvação, mas eu quero viver na prostituição, no adultério, na fornicação, eu perco tudo. Pronto, eu tenho mais de 20 anos, irmão, que eu nunca traí minha esposa, graças a Deus. Desde o dia que eu me casei com uma mulher serva de Deus, nunca traí ela. Isso aí é santidade, quer dizer, eu sou diferente nessa área.
Eu não faço mais igual os mundanos nessa área da prostituição. Tá bom? E você? Então, meus amados irmãos, a outra coisa, 1 Coríntios 10:9 diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Então, olha aí, muita gente morreu na época. A Bíblia diz que cobras morderam ele no deserto. Muitos foram mordidos de cobra, morreram mordidos de cobra, porque estavam tentando o próprio Deus. Então eles estão dizendo: você também não pode tentar. Porque o que é tentar? Lá na Bíblia, em Mateus 4:1 e 2 e Lucas 4:1 e 2, diz que quando o diabo chegou para tentar Jesus, o nome dele lá é o tentador. Então, se aqui está dizendo não tentemos a Cristo, está dizendo: eu e tu não podemos ter ações como o diabo fez. Então, o que é isso? Muitos de nós são usados pelo diabo na hora que Deus fala e eu digo não quero. O diabo está me usando se eu fizer isso. Quando Deus diz eu preciso de ti para esta obra, e tu diz eu não quero, eu faço do meu jeito, você está tentando o próprio Deus. Quer dizer, o diabo está te usando. O tentador está te usando para arrumar problema para quem? Para você mesmo. Você é povo santo. Então, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 3 ao 5, Paulo diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vocês possua o vosso vaso em santificação e honra. Vaso é o corpo. Ele diz: porque Deus não te chamou para imundície, mas para santificação. Quem despreza isso, despreza o próprio Deus. Então você, meu irmão, que não quer ser santo, como é o mandamento aí de Deuteronômio 7:6, para os chamados, para os escolhidos, para os eleitos, você está aqui sendo igual um mundano, pelo que tu veste, pelo que tu fala, pelo que tu ensina, pelo que tu aprende. Tu vai ganhar o que com isso se tu morrer hoje? A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que ele vai pegar só os escolhidos dele. Nós estivemos pregando isso ontem, num culto de rua aqui na Camboa. Nós já jogamos esse pedacinho de 1 minuto que foi gravado só, gravamos na nossa plataforma aí do YouTube, onde vai entrar esse vídeo, tá? Então, meus amados, por favor, não brinca de dizer sou chamado, sou escolhido, sou eleito. Mas se você fizer como Israel fez no deserto, além disso, muitas outras ações satânicas que estão nos 4 primeiros livros da Bíblia, Êxodo até Deuteronômio, ações malignas que fez Israel, que fez Deus ficar muito irado com eles, e fez Deus não permitir a entrada deles na terra de Canaã. Assim somos nós. Então tenha cuidado. Ponto, eu vou encerrar aqui. Amanhã nosso trabalho será sobre continuar a falar o tema muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amanhã, então, para a nossa parte número 5, para a mensagem número 5 desse tema, nós vamos trazer Mateus 9,13, chamados para o arrependimento. Porque Jesus disse: não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Então vamos falar de arrependimento amanhã. Não adianta eu dizer, você dizer, fui chamado, fui escolhido para viver no pecado, na mentira, no ódio, na depravação, na corrupção, viver que nem um mundano ímpio. Não, aqui diz chamado para o arrependimento. Então amanhã nós vamos estudar o que é um chamado, o que é um escolhido, dentro da palavra arrependimento. Ponto. Já quero que você chame alguém, busque alguém para estudar conosco. Indique seu número aí, aqui nos grupos de WhatsApp, para a gente enviar para você, enviar para outro. Me ajuda a salvar vidas, que multidão da igreja que tem por aí de igreja falsa não está preocupada em falar essas coisas para você. Por isso Deus levantou essa escola bíblica com uma doutrina bíblica que a maioria das igrejas não prega. Por isso Jesus diz: são poucos os que se salvam. Mateus 7, 13 e 14. Poucos vão morar no céu, que são os chamados e escolhidos, né? Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém. Ore por mim, estou orando por você. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.
Amém. Deus te abençoe.